Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e agora é a hora da gente falar da Série B do Campeonato Brasileiro. No sábado, às 6 horas da noite, o Vila Nova enfrenta o Mirassol fora de casa e não tem outro resultado possível para o Vila Nova, a não ser a vitória. Afinal de contas, o time ainda sonha e ainda tem muitas chances, inclusive matemáticas, de conquistar o tão sonhado acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. E hoje o Vila Nova abriu as portas do CT Toca do Tigre para a imprensa, inclusive. Parabéns à iniciativa da comunicação e da diretoria do Vila Nova em deixar a imprensa à vontade para entrevistar os jogadores hoje. E quem está lá é o Matheus Medeiros e ele está chegando com todas as informações do Vila Nova. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Tandara. É isso aí, a gente vem falando em confronto direto, mas esse é um pouco diferente. Podemos chamar de confronto diretaço, porque o Mirassol abre o G4 ali em quarto lugar com 47 pontos e o Vila Nova vem em quinto com 46. Então pode ser um jogo divisor de águas, um jogo que define o futuro do Vila na competição, por que não, né? Pode ser um jogo que tira o Vila Nova da briga ou que coloca o Vila Nova muito forte nessa briga pelo acesso. E a preparação aqui em Goiânia acabou de ser finalizada. O Vila Nova treinou aqui de manhã no CT Vila do Tigre. Hoje à tarde viaja para São José do Rio Preto, onde finaliza a preparação e só vai para Mirassol no sábado, no dia do jogo, para enfrentar esse time que vem sendo uma pedra no sapato de qualquer visitante. Falando nisso, o Vila tem que melhorar o seu desempenho fora de casa, né? Até hoje foram só 2 vitórias longe de Goiânia. E como é um jogo bem decisivo, eu falei com alguns jogadores sobre essa situação, sobre esse momento em que o Vila se encontra na Série B, na disputa pelo acesso. O corte está ficando cada vez mais baixo aí, o corte de acesso, então esse jogo, se a gente ganhar, com certeza a gente vai ficar mais próximo. Se a gente perder, não vai sair da briga de maneira nenhuma, vai faltar 8 jogos ainda. Tem time que está lá atrás sonhando com acesso, a gente está ali, ficou mais de 14 rodadas no G4, a gente está brigando pelo acesso desde o início do campeonato. Nós estamos trabalhando duro esta semana, pensando en lo nuestro, en lo que vamos a ir a hacer, que es a buscar los 3 puntos. Después veremos dentro del campo cómo trabaja el rival, pero creo que tenemos las armas para resolver el partido. São esses tipos de jogos assim que faz separar homem dos moleques, né? Então acho que a gente tem um grupo muito forte, tem um grupo muito experiente. Acho que a gente está muito preparado para poder ir lá e buscar essa vitória para se manter no G4. As contas do Vila Nova estão ficando apertadas. Não dá mais para adiar essa urgência de vencer fora de casa. Faltam só 9 rodadas e o Vila Nova precisa de 6 vitórias para chegar naqueles sonhados 64 pontos. O empate no fim de semana, dentro de casa, pode até ter atrapalhado um pouco. Foi um banho de água fria, mas a semana foi passando, os treinos foram sendo desenvolvidos e parece que o time voltou a inflamar, voltou a ter aquela vontade para buscar essa vitória fora de casa, e a gente vai acompanhando de perto essa preparação do Tigre para enfrentar o Mirassol no sábado. Tandara. Obrigada pelas informações, Matheus. Vila Nova que entra em campo no sábado, como ele mesmo mencionou, às 6 horas da tarde, jogo fora de casa pela Série B do Campeonato Brasileiro. A situação do Vila não está fácil, mas tem gente com a situação ainda mais difícil. É o Goiás, que continua sem vencer, nos últimos 3 jogos não venceu, mas está se preparando para enfrentar o Santos na segunda-feira, jogo em casa no estádio Alê Pinheiro. E a gente vai ver então como é que tá essas contas do Goiás, né? Como estão as contas do Goiás para que ainda continue sonhando com acesso. Com 10 jogos para disputar na Série B, o Goiás se vê cada vez mais longe do G4 e precisa reagir na competição para voltar a brigar pelo acesso. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, nesse momento, as chances de voltar à primeira divisão são de apenas 1,5%. Apesar dos números não serem animadores, internamente, o Esmeraldino aposta nos 2 confrontos diretos contra o Santos e o Vila Nova para embalar na reta final da Série B. As 2 partidas serão em sequência e no estádio Alê Pinheiro. Vencer esses 2 jogos pode ser um divisor de águas para o Verdão, que é o 12º colocado com 38 pontos e precisa de uma arrancada para voltar a brigar na parte de cima da tabela. No entanto, o time de Wagner Mancini não vive um bom momento e nas últimas rodadas conquistou 2 dos 9 pontos disputados. Mas o treinador Esmeraldino acredita que o elenco demonstrou evolução no empate com o Coritiba
e confia que o fator casa pode fazer a diferença nas próximas rodadas. E eu espero que já para o jogo do Santos a gente mantenha essa postura, um jogo dentro de casa. Certamente a gente vai ter o apoio do nosso torcedor. É importante para esse momento e é um jogo que uma vitória pode nos dar moral para que a gente possa buscar o que eu acabei de falar, que faltam 10 jogos ainda, mas são 10 jogos possíveis, né? Eu acho que, pelo que nós temos visto aí na Série B, todos os jogos e todos os adversários são adversários difíceis, mas são jogos onde a gente pode chegar à vitória desde que tenha essa postura. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando muito da Copa do Brasil. O Flamengo e o Atlético Mineiro largaram na frente na busca por uma vaga na decisão da competição e a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco.